Falar em um Israel permeado de imagens, de uso de imagens, isso também causa um certo estranhamento por conta muito de passagens ali como Deuteronômios, que há o interdito. Você tem um artigo, que inclusive está aqui na descrição, que eu achei o título fantástico, que você fala que é a religião do livro, mas não da leitura. Então, comenta um pouco sobre isso, porque eu acho esse título muito provocativo. Indícios a gente pode perceber ao ler a Bíblia hebraica. É uma religião do livro, mas não da leitura. Que há indícios ali, há remanescentes de imagens, do uso de imagens nesse antigo Israel. A gente vai olhar para o antigo Israel, tem um problema que geralmente a gente pega a nossa concepção de hoje, né, como funciona a nossa sociedade, e simplesmente projeta no passado. Como que a gente lê esses povos? Né? A gente fala de povos, de religiões do livro, mas o que significava realmente o livro? Se a gente for pensar no antigo Israel, para começar, não tinha Bíblia. E textos eram artigos extremamente luxuosos, eram parte de uma minoria só que lia, né? Estima-se que em volta de 2% só do antigo Israel, ali no 7º século, conseguia ler, né? Que no 9º século era ainda menor. Era o papel dos livros, né? O estrado que eu estudei foi, eu comparei, eu vi quais eram aspectos materiais antes da religião do livro, né? Antes da Torá, né? O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os primeiros livros da Bíblia serem escritos, e comparei como que eles se referiam a esses objetos de culto, principalmente as estatuetas, e depois como eles começaram a se relacionar com o livro sagrado, né? E daí que deu para notar que era impressionante assim a relação que eles tinham, né? Por exemplo, tem um dos textos de Macabeus, né, que está ali no período que chamam intertestamentário, se fala explicitamente, né, que os judeus foram consultar o livro da Bíblia, assim como os pagãos, né, consultavam suas estátuas. Então eles abrem o rolo da lei e olham para cima para pedir a resposta. Então o texto ele é só um objeto, uma mídia que serve para acessar algo. Ele não é a textualidade dele, não são as palavras. E no texto de Esdras também tem um exemplo muito interessante, que Esdras chega na frente de toda a assembleia, né, de Jerusalém, abre o livro da lei, né, que seria a Torá, e as pessoas se prostram, começam a dizer palavras de louvor, né, por exemplo, amém, que é mais uma exaltação do que uma confirmação, como se diz hoje, né, começam a chorar, mas sem ler nenhuma palavra ainda. Depois ele vai lá e lê, né? Então, esses aspectos mostram, né, que o livro ele tinha uma posição mais ritual, né, não tão textual. É importante para a gente ver esse desenvolvimento, né? Então, você tinha antes, e aí foi a hipótese do meu mestrado, você tinha esses objetos de culto, né, essas estátuas, e o livro ele que ocupa esses lugares. Isso está escrito explicitamente nos textos do Antigo Testamento, e a gente vê algumas evidências, né? Por exemplo, na arquitetura das sinagogas, o lugar da arca, né, a Aron HaKodesh, né, a arca santa, né, sagrado, o lugar onde se guarda os rolos sagrados, é o mesmo lugar que se colocavam as estatuetas na arquitetura, né? A posição das pessoas também era similar, né? Então, acho que atribuir essa importância para a textualidade é muito mais um sintoma nosso do que deles, né? Até porque o próprio ritmo dos textos bíblicos, de repetição, principalmente na Bíblia hebraica, né, ele remete à oralidade, né? Ele remete a uma fala. O que significa, se eles foram feitos para a oralidade, né, que ele não era algo que se pegava em casa, se estudava, né? Então a gente tem que separar as coisas, né? Não que essa prática seja errada, né? Pelo contrário, senão eu não estudaria o que eu estudo, né? Mas é uma forma diferente de se relacionar, né? Então o livro funcionava como uma espécie de imagem de culto, assim como hoje também, né? Se nós formos uma daquelas celebrações de Bar Mitzvah judaico, né?
Eles ainda vestem, né, tem roupas especiais para a Torá, né, para o livro sagrado, eles vestem, né, colocam uma coroa na Torá e fazem uma procissão com ela, né, como se fosse um objeto, né, um ente, né, para não usar nenhum termo inadequado. Né. Quando, às vezes em alguma casa, né, se abre uma Bíblia em determinado texto, né, porque se pressupõe que ele vai proteger, também é uma forma ritual. Não é questão do que está escrito, mas sim o símbolo do texto bíblico. Então é uma religiosidade diferente, né? Aí o que eu argumentei, né? Não é necessariamente uma religião da leitura, é uma religião do livro. E daí o que é livro, daí é uma outra conversa.